Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho das regiões climáticas do Brasil. Então, quando a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas regiões climáticas, vamos só diferenciar um pouquinho tempo de clima, tá? Então, qual que é a diferença um do outro aqui? Então, o tempo ele é o estado da atmosfera que determina um lugar no momento, ou seja, naquele momento, qual que é o tempo? Né? Ou seja, ele vai estar o tempo ali vai estar chuvoso, o tempo meteorológico, tá bom? Não o de relógio. Ele vai estar chuvoso, ensolarado, nublado, neve, ou seja, o tempo daquela região. Quando eu trabalho com o clima é o que? É um trabalho onde a gente observa um longo tempo para desenvolver o clima daquela região, clima temperado, né? O tipo do clima de um determinado lugar. Então, o tempo é algo pontual, diário, ali, algo bem próximo, e o clima é uma região bem diferenciada. Então, quando a gente observa no Brasil, nós vamos ver o quê? Diversos tipos de clima, né? Então, ou seja, tem um clima equatorial, porque a Amazonas aqui fica perto da linha do Equador. Nós podemos ver o clima tropical, né? Então, ou seja, aquilo ali foi uma observação ao longo de vários períodos. Então, ou seja, o clima daquela região, o semiárido, né? Nós temos o semiárido brasileiro, nós temos o que? O tropical atlântico, ou seja, ela sofre influência aqui do Oceano Atlântico, então a gente chama o clima tropical atlântico, e o subtropical, que sofre influência aqui, por exemplo, das regiões antártidas, né? Da Antártida. Então, nós temos 6 tipos de biomas no Brasil. Eu não vou entrar muito na área da geografia, mas eu vou entrar no processo mais biológico, da interação biológica do clima, dos animais, daquela vida, daquele ambiente, daquela relação com aquele espaço que nós estamos direcionando, beleza, pessoal? Por exemplo, a Amazônia, ela tem o maior bioma brasileiro, ou seja, eu tenho uma reserva de diversidade biológica. O que é isso? A quantidade de material biológico inserido nela, né? Eu tenho uma diversidade onde eu posso ter animais, plantas, né? O que é importante isso para a gente? O que a plantinha da Amazônia é importante? Na geração da produção de oxigênio, que não são elas somente, tá, pessoal? A Amazônia não é o pulmãozão do mundo, ela é o que? De grande importância, mas quem produz a maior quantidade de oxigênio para nós seres humanos, ou toda a vida na Terra, é mais o que? As algas, as cianobactérias marinhas, né? Ou seja, algas marinhas, os organismos marinhos, né? Ali no caso, as cianobactérias, vão produzir grande quantidade de oxigênio também, tá bom? Não é só a Amazônia, tá bom? A Amazônia. Mas ela é de grande importância, porque ela também absorve o CO2, ela tem esse processo também biológico. Então nós dependemos dela? Sim, mas não de maneira exclusiva. É só para a gente poder compreender esse processo. Não estou falando que é importante, ela é muito importante sim, mas nós necessitamos de cuidar dela, proteger, né, e evitar a sua destruição. Então ela vai compreender que esses estados, né, pessoal, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, aqui na pontinha do Tocantins, está vendo aqui nessa pontinha aqui, pessoal, nós temos um resquício também, acho que é 12% do nosso território, é considerado da Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal é toda essa região aqui, que não é só no Brasil também, ela entra nesses países aqui também, né? Ela é barrada aqui nessa região pela Cordilheira dos Andes, né? Então, é uma região da floresta, né, amazônica. O cerrado, pessoal, o cerrado que é o tipo de bioma que nós moramos, ele é de grande importância também, porque ele tem grande diversidade, ele é uma questão, tem muitos animais, tem muita vida, tem muitas formas da gente observar o cerrado. Então, as fitofisionomias do cerrado brasileiro também é muito importante para a gente observar. Você sabia que tem cerrado de mata seca, cerradão, cerradinho, campo sujo. Então, ou seja, mesmo dentro do nosso cerrado, nós temos algumas definições diferenciadas, né? Então, ou seja, o cerrado ele tem grande potencial biológico. Nós temos plantas aqui que servem para remédios, que servem para curar doenças, para controle de insetos. Então, ou seja, talvez até a cura do câncer pode estar aqui no cerrado, porque nós temos o quê? Uma diversidade biológica. O nosso cerrado ele tem umas adaptações, ou seja, as nossas plantas são adaptadas, por exemplo, para regiões secas, né? Elas são contorcidas, aquela casca grossa das árvores, já viu aquelas cascas zona grossa? Para que serve aquilo lá? Num caso, por exemplo, aqui, deixa eu passar um slide aqui, de incêndio, por exemplo, o incêndio ele vai queimar aquela casca externa dela,
e não vai querer queimar o miolo da árvore. Claro, com incêndio rasteiro, aquele incêndio que passa, né? Porque geralmente o capim é muito seco, então o fogo passa, queima e vai embora, mas não mata a árvore. E aí todas as árvores do cerrado aqui, ela tem o quê? Chamado de gema apical. Essa gema apical, ela ajuda na reconstrução. Então passou poucos dias, o cerrado já está nascendo de novo. Ou seja, ele é adaptado para o fogo. Você sabia que o fogo ele é bom para o cerrado em condições naturais? Por quê? Às vezes cai um raio e não pega fogo, e aquele não chove. Então aquele raio gera um incêndio que vai reestruturar o cerrado. Qual que é o problema do fogo? É que todos os anos o homem faz isso, mas isso acontece cada 5 anos, a cada 10 anos, né? Só que com a influência do homem isso pega fogo todo ano. Então isso gera um problema ambiental, Beleza, pessoal? Então o fogo se torna o quê? Prejudicial para o cerrado. Mas que se fosse da maneira natural, não teria problema do fogo no cerrado em si, porque ele é adaptado. As árvores do cerrado, ela é chamada de floresta invertida, porque a raiz de uma árvore do cerrado, por exemplo, é mais profunda do que a árvore em si. Então, se a árvore tem 10 metros, a raiz dela vai ter 20, 30 metros de comprimento. Ou seja, ela é maior para baixo do que para cima. Então, ou seja, ela tem as adaptações. Nós temos aí as veredas, né, que são aquelas regiões aonde tem os buritis, né? Quem gosta dos buritis? Você gosta dos buriti? Eu não gosto não. Mas é uma árvore bonita, uma planta bonita do cerrado. Ou seja, são adaptações importantes que nós temos no cerrado. Beleza, pessoal? Temos a caatinga, que fica nessa região do Brasil. Você pode ver que ela é uma região do semiárido, ela é uma região seca. Eu vou ter árvores mais pequenas, elas vão estar secas geralmente grande parte do ano, vão ver grande quantidade de cacto, né? Então fica nessa região ali do país. A Mata Atlântica, que é uma região que fica geralmente exposta ali perto do Oceano Atlântico, então nessa faixa aqui. Hoje existe 7%, né, da Mata Atlântica original, porque foi destruída quando o pessoal chegou para a exploração de madeira, ela foi destruída. Mas ela sofre influência, tem muita chuva, ela é muito verde, tem árvores gigantes, grande diversidade também, né? Então, ou seja, são regiões ali mais do litoral, né? O bioma pantanal, que tem muita diversidade animal, jacaré, piranha, ariranha, garça, é uma região de alagados, né? Onde concentra grande quantidade de água nos períodos chuvosos, né? Fica nessa região aqui do Mato Grosso, do país, Pantanal, ali na região do Pantanal. Beleza? E a região dos Pampas, que fica no sul do país ali, no caso ali que tem uma vegetação rasteira, parece né, um campo para criação de gado, mas não, é o tipo de vegetação dela que serve também para isso, é claro, e fica ali grande parte do território do Rio Grande do Sul. Entender essa parte aí, pessoal? Então, só para a gente compreender um pouquinho de características biológicas de cada bioma. Beleza? Valeu e até mais!